Olá, meus amigos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falamos no encontro passado a respeito dos laços de família, que são fortalecidos pelo processo reencarnatório. Hoje nós vamos abordar dois itens finais deste capítulo. Nós vamos falar a respeito dos limites da encarnação e a respeito da necessidade da encarnação. Muito apropriado, porque é natural que quando nós começamos a nos deparar com os ensinamentos da doutrina espírita, que nós nos perguntamos: até quando nós vamos precisar reencarnar? Até quando essa situação, a necessidade de retornar ao plano material, do espírito se ligar novamente a um corpo físico e passar pelas experiências no mundo material? Até quando isso? Porque nós olhamos de um ponto de vista limitado. E é natural que seja assim no nível evolutivo que nós nos encontramos, de aprendizado de alunos da vida. É natural. Mas precisamos mudar um pouquinho, ampliar o nosso aspecto de visão e de ponto de vista. Por quê? Porque a importância do processo reencarnatório, que é uma das leis fundamentais do Criador, está na nossa necessidade de evolução, está na nossa necessidade de aprendizado. Por que isso acontece? Porque todos nós fomos criados, como já estudamos exaustivamente, simples e ignorantes, sem privilégios. Todos nós, quando eu digo nós, enquanto espíritos imortais, precisamos ter essa base em nossa consciência. Nós somos espíritos criados por Deus. A experiência aqui na carne, na matéria, ela é passageira. Por quê? Porque ela faz com que o espírito ligado à matéria, nós tenhamos condições de exercitar os sentimentos, todos os sentimentos que nós possuímos, recebemos lá no momento da nossa criação, aquela sementinha, o germen. Esse germen, que é o sentimento do amor, aquele pequenino ainda que precisa ser desenvolvido, nós precisamos passar pelos processos reencarnatórios, na experiência com o próximo, nas dificuldades da vida, para ir forjando os nossos melhores sentimentos, a nossa inteligência e ir nos tornando pessoas melhores. Isso não é possível de acontecer em uma única existência material. Daí a grandeza de nosso Pai, que estabeleceu a lei da reencarnação para que nós pudéssemos retornar à experiência, retornar à escola da vida material, quantas e quantas vezes fossem necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução da nossa essência na condição de espíritos que nós somos. Então, por aí nós já vamos percebendo que os limites para as reencarnações estão ligados exclusivamente à nossa evolução. É lógico, vai chegar um momento que nós vamos atingir um outro estágio de espíritos imperfeitos que somos, em espíritos para espíritos perfeitos, espíritos puros. Nesse estágio não haverá mais necessidade do processo reencarnatório, ou seja, não haverá mais necessidade de voltar aos círculos materiais para aprendizado, para o burilamento dos sentimentos. Por quê? Porque já
estaremos atingindo um nível de pureza, de essência espiritual. Mas, irmãos, isso é muito lá na frente. Nós não temos condições hoje de divisar essa diferença que nos distancia desse patamar de pureza espiritual de onde nós estamos hoje. Então, nós não podemos pensar lá na frente. Qual é o limite de reencarnação? Quantas reencarnações forem necessárias. E isso é um problema para nós hoje. Nós temos que compreender que esse é um processo natural da nossa vida espiritual, passar por esses estágios. Então não precisamos ficar com esse sentimento ou esse pensamento, o pensamento de ficar assim, nossa, mas a existência material é tão difícil, é tão penosa, eu vou ter que voltar para cá, para novas experiências. Irmãozinho, nós vamos, porque esse tipo de pensamento é um dos sinais da nossa imperfeição, é um dos sinais da nossa pequenez ainda, enquanto espíritos. Precisamos olhar para frente. A respeito desse sentimento, que a reencarnação seria algo punitivo, algo penoso para o espírito, né? Algo de vergonha ao espírito. Por quê? Porque como ele não ainda está evoluído, ele vai ter que reencarnar. Esse conceito, essa ideia, não cabe ao espírita, não cabe à doutrina espírita. Por que eu digo isso? Porque existe esse pensamento, essa ideia que a reencarnação ela é um sinal de pequenez, um sinal de estacionamento ainda, um sinal de não evolução espiritual. Existe essa ideia lá nas rodas das reencarnações que encontramos nos ensinamentos budistas. Lá, a necessidade de reencarnar é algo triste, porque demonstra que o espírito ainda precisa evoluir. Então, eles olham para a mesma moeda que nós, da reencarnação, só que eles olham de um lado. Esse lado, para eles, é um lado de tristeza, ficam chateados com isso, porque é um sinal que o espírito ainda não evoluiu e deve voltar à reencarnação. Os espíritas olham a mesma moeda da reencarnação, mas pelo outro lado, o lado da oportunidade e misericórdia de Deus, que permite que nós retornemos à escola material para o aprendizado. E é natural que seja assim. Então olha a questão do ponto de vista, que nós sempre falamos quando temos oportunidade. Enquanto uns olham a mesma situação e reclamam dela, porque só enxergam aquilo que dói, aquilo que prejudica, nós olhamos para a mesma situação e enxergamos o outro lado, o lado da oportunidade e do ensinamento valioso que dali se extrai para a nossa evolução, para a nossa melhora. Então, compreendemos no que nós estamos estudando hoje sobre os limites da encarnação ou reencarnação e as necessidades da encarnação, que tudo depende da nossa vontade. O Pai colocou tudo à nossa disposição, nos deu o livre arbítrio para que nós tomemos as decisões de acordo com os nossos desejos. Basta que nós escolhamos as melhores decisões para colhermos as melhores consequências e dessa maneira irmos evoluindo, melhorando a cada reencarnação. O que acontece a cada melhora dos nossos sentimentos e da nossa inteligência, em consequência das reencarnações bem aproveitadas?
O que acontece conosco? O nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ainda matéria, ele também vai se aprimorando e ficando mais sutil. Assim como o nosso corpo material, esse aqui que nós estamos vergando hoje, esse instrumento fantástico que o Pai nos deu, nos emprestou, na verdade, ele também vai evoluindo conforme nós vamos reencarnando em outros mundos também mais avançados, mais evoluídos do que o nosso. As necessidades grosseiras do nosso corpo material, conforme vamos evoluindo, reencarnando em outros mundos também mais elevados, vão diminuindo drasticamente. Então, observemos a necessidade da evolução e ela é gradativa. Olhe pelos estudos dos nossos cientistas de hoje, lá na antropologia, lá na arqueologia, dos fósseis dos homens primitivos do tempo das cavernas. Olha como que a formação material dos corpos que nós vergávamos naquele estágio evolutivo primitivo, olha como eram grosseiros, extremamente grosseiros. E a beleza não se fazia presente. Observamos que o critério da beleza também faz parte da nossa evolução. Observemos lá atrás, na antiguidade, né, até mesmo fotos, né, retratos. E olha hoje como que é diferente, né? Nós percebemos a sutileza dos traços dos rostos, dos corpos nossos materiais, como vão evoluindo e se afinizando também. Faz parte do processo evolutivo. É assim que funciona. Quantas vezes vou precisar reencarnar? Quantas vezes necessária? Vamos colocar isso em nossa mente. Nós não podemos começar uma maratona que tem, salvo engano, 42 quilômetros. Quando nós iniciamos correr a maratona, já ficar pensando lá na linha de chegada. Não, nós temos que começar a correr a maratona, metro a metro, quilômetro a quilômetro, nos dedicando a cada passo que nós damos. Prestando atenção no nosso posicionamento, no nosso fôlego, prestando atenção na nossa velocidade, para que possamos atingir o final da maratona. Aqui é da mesma forma. Nós não temos o final da nossa maratona evolutiva. Vamos evoluir sempre. A reencarnação, sim, ela vai ter um momento em que não vamos mais precisar estar ligados a corpos materiais. Nós, em espírito, estaremos livres dessa necessidade. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Mas nós não podemos ficar imaginando esse fim, quando vai ser, quando que isso vai acontecer, porque nós precisamos nos dedicar ao hoje, à nossa reencarnação presente, a mais valiosa que tem, que nós passamos e que estamos passando por ela. É a nossa oportunidade de nos tornar pessoas melhores. E quem sabe, daqui a algumas poucas reencarnações, estarmos num outro nível evolutivo, onde o nosso corpo será um pouquinho mais sutil, né? Não tão assim preso à deteriorização, a essas questões da matéria e biológica. Tudo depende de nós. E a necessidade da encarnação está justamente na nossa evolução. O Pai não fez ninguém com privilégios evolutivos. Todos nós fomos criados iguais. E por isso que todos nós caminhamos para o mesmo destino. Vamos caminhar, dar passo a passo, confiando sempre que o Pai está do nosso lado, que os protetores estão do nosso lado. E assim
vamos seguir em frente, olhando para a melhor de todas as reencarnações que tivemos, que é esta. Não importa as dificuldades que estamos passando. Lembremos da necessidade de mudar o ponto de vista, parar de reclamar, parar de dar atenção somente às dores que estamos passando ou sofrendo, mas olhar pelo outro lado, que as dores vão passar, algo será agregado de melhor à minha essência espiritual e algo está sendo melhorado em minha intimidade. Tudo vai dar certo. Vamos confiar e seguir nessa grande estrada que o nosso Criador colocou à nossa frente. Meus amigos, o recado de hoje era esse e agradeço imensamente a mais esta oportunidade. Vamos à oração de encerramento? Elevemos o pensamento. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça sempre, que possamos compreender as grandezas dos ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita, que esses ensinamentos possam fazer a diferença em nossa vida, que não sejamos apenas bibliotecas repletas de conhecimento, mas que possamos colocar em prática aquele pouquinho de conhecimento que nós estamos aprendendo e assim nos tornar pessoas melhores. Assim seja. Meus amigos, fique então meu forte abraço, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro.